Olá, me chamo Tiago Ferreira e sou docente da Universidade Estadual da Paraíba. Falarei agora sobre patologia de sementes neste evento. Quando pensamos dentro da perspectiva do ambiente chamado agroecossistema, nós entendemos que nós temos um ambiente fechado dentro de um planeta, que é o planeta Terra, que é um ambiente fechado, e que esse segmento chamado agroecossistema nada mais é do que o sistema agropecuário em que as plantas, os animais, os micro-organismos podem ser manejados em prol da ação dos grupos humanos. E essa ação permite que hajam várias formas de trabalho, várias formas de elucidar melhor essa temática. E dentro de uma perspectiva de uma agricultura sustentável e qualificada, entendemos que o manejo integrado é um dos principais pontos que devem e que podem ser pensados sobre essa perspectiva da produção agropecuária. Nada mais do que o manejo integrado reflete ações de que você consegue diminuir determinadas populações das pragas. Faço friso que pragas são todos aqueles seres que causam dano às sementes, certo? Falaremos nesse sentido daquelas que são causadas por patógenos, doenças de micro-organismos, causadas por micro-organismos, melhor falando. E dentro dessa perspectiva do manejo integrado, é interessante que vocês consigam visualizar que existe a perspectiva, primeiro, da utilização de variedades resistentes, da sanidade de sementes, do tratamento destas sementes que já têm uma sanidade boa, tá bom? Do espaçamento e densidade do ambiente de plantio, rotação de culturas, cobertura do solo, controle químico e controle biológico. Estes são pilares dessa ideia do manejo integrado. Estes pilares eles podem ser trabalhados de várias maneiras dentro da perspectiva sustentável. Trabalharemos nessa palestra demonstrando ações em sanidade, tratamento, controle químico e controle biológico de patógenos que acometem as sementes. Tratando sobre semente, a sanidade é algo extremamente importante. Importante em vista a necessidade produtiva mundial e que grande parte dessa produção é feita por meio da ação de plantio de sementes. É interessante que se entenda que o manejo adequado, implicando logicamente em perspectivas de tecnologia de aplicação e de tratamento de sementes, são basilares dentro da perspectiva de uma agricultura sustentável e atual. Entendam que é interessante que hajam trabalhos, ideias que possam melhor gerir os ambientes em prol, principalmente daquilo que a gente reflete em fenótipo, nada mais do que o ambiente mais a carga genética, que é demonstrada, tá certo? Implicando em fatores de fisiologia, de vigor e de produção, certo? É fato que se você tem uma planta que foi gerada de uma semente sadia, muito provavelmente ela será uma planta sadia. Lógico, não estou levando em consideração inoculações ou infecções no decorrer da vida do ser vivo chamado planta, tá certo? Mas entendam que, partindo desse princípio, a semente sadia geraria uma planta sadia à primeira instância. Nesse sentido, imaginamos que a qualidade de sementes é algo muito importante, extremo dentro da perspectiva da produção, e que o armazenamento e o manejo fitossanitário se aliam a esse processo de qualidade de sementes. Nesse caso, é interessante que você consiga visualizar essa imagem por meio de que eu demonstro, primeiro, grupos de patógenos. Os patógenos são divididos, os patógenos de plantas, vegetais, são divididos em classes segundo a classificação de McNeil, e estas classes elas permitem com que você agrupe determinados tipos de patógenos por meio do seu grupo de infecção, do seu grupo de ação. No caso, as doenças que acometem as sementes estão ligadas a doenças que destroem grupos de
de órgãos de armazenamento, melhor falando, e que causam doenças em plântulas. Nessa perspectiva, nós conseguimos entender que patógenos em sementes, primeiro, eles podem causar infecção em sementes, podem ser disseminados por estas, podem também sobreviver nas sementes, sobre as sementes. A grande maioria também como inóculo nos restos culturais das culturas, tá certo? Então ela pode ser transmitida de semente a semente, de semente para a planta que vai ser originada por essa semente, entre plantas, no caso plântulas, né? E da planta mãe para a semente que ela está sendo gerada. E tudo isso são o que nós chamamos de fonte de inóculo. Essa fonte de inóculo, tratando sobre os grandes exemplos de patógenos de sementes, ela é importante, porque sua grande maioria também tem a função biológica de saprofitismo. O que seria isso? Ele também consegue viver, esse grupo, eles também conseguem viver em ambientes com bastante material orgânico, tá certo? Fazendo várias outras ações ecológicas. Nesse sentido, é interessante que você entenda que esse inóculo ele pode estar já presente na tua área de plantio, uma vez que ele pode durar até anos, como resistência, com o aparecimento de estrutura de resistência, muito comuns em diversos patógenos, tá certo? Que acometem as sementes. Nesse sentido, nós entendemos que esse quadro de infecção ele pode ocorrer rapidamente e que ciclos secundários podem se justapor nesse sentido. Partindo desse princípio, nossos alvos dentro do que nós chamamos de patógenos, vírus, nematóides, bactérias, fungos ou insetos. Não estarei entrando aqui em classificação de micro-organismos, falarei a grosso modo, certo? Mas deixo claro que essas classificações muitas vezes elas têm mudado da noite para o dia, vamos dizer assim. Em termos científicos as coisas evoluem muito rápido, certo? Deixo a premissa que algumas informações que eu posso estar demonstrando para vocês daqui a um tempo podem ter mudado, né? E ciência é isso, e feliz porque a ciência ela é mutável. E estes patógenos causam vários problemas. Nossos grandes problemas, e se não os principais, são aqueles promovidos por micotoxinas. O que são micotoxinas? Os fungos, na sua grande maioria, falando agora de fungos, que são os principais patógenos de sementes, produzem determinados metabólitos para a sua digestão, certo? E essa digestão ela ocorre de maneira extracelular. Fato que esses fungos, de maneira geral, vamos dizer que eles, entre aspas, né, fazendo sua analogia, o substrato ao qual estão inseridos para poder retirar dali as suas necessidades, né, seu alimento. E nesse sentido, entendemos que fungos dos gêneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria, Rhizopus e Stenocarpella são um dos mais importantes grupos, gêneros, melhor falando, de patógenos de sementes, certo? Entendemos que as micotoxinas, que são bioacumuláveis e grandes problemas para a alimentação humana e animal, elas também causam problemas em sementes. Logicamente, essa semente vai diminuir o seu valor, vai diminuir a sua qualidade, o seu vigor. As plantas geradas por estas muitas vezes podem não ser tão sadias e viçosas como poderiam ser, certo? Então tudo isso é uma problemática. Além do que, por várias questões biológicas, a ocorrência de micotoxinas em sementes, e que muito prontamente seria também a ocorrência do fungo produtor dessa micotoxina, pode ser bioacumulável dentro da questão da nossa cadeia alimentar. Então, por eles terem fácil transmissão, muitas vezes estão nas sementes, são transmitidos para a plântula. Em algum momento eles podem até matar essa plântula ou a planta em si, dependendo da sua severidade, dependendo do isolado a qual esteja presente nesse ambiente, nessa semente, né, vamos dizer assim. Mas é interessante que você entenda que muitas vezes eles vivem na planta causando danos menores, muitas vezes são deixados de lado,
E esse fator é preponderante em relação à condição de entrada ou condição de continuação desse ciclo dentro da planta e sendo transmitido até para as sementes, como eu já falei para vocês. Nessa perspectiva, entendemos que fatores biológicos, fatores ambientais, fatores de colheita, eles podem implicar em vários grandes problemas. Inclusive, faço friso que a estocagem e o processamento de nossos grãos e sementes muitas vezes tem sido negligenciado em alguns lugares. E essa forma negligente de trabalho tem feito com que nós consumamos muitas toxinas. Ah, professor, então isso aí pode ser mudado, pode ser retirado. Você tem que fazer todo um processo de manejo antes, logicamente, da colheita. Depois existem já algumas tecnologias que têm sido testadas, mas é muito mais prático para você ter o antes sendo bem controlado. O antes colheita, né? Do que o pós-colheita. Nesse sentido, temos que ser claros dentro da perspectiva do que causam as micotoxinas. As micotoxinas, elas são produtoras de vários problemas, principalmente de ordem digestiva e hepática, tá certo? Em nós, animais. E também alguns relatos de algumas coisas como abortos, a questão de câncer, de processos de imunossupressão e N coisas, entendeu? Então, nessa perspectiva, entendemos que nós temos grandes problemas com o acúmulo de micotoxinas, o bioacúmulo de micotoxinas na cadeia alimentar. E nesse sentido, eu quero só descrever para vocês que existem vários seres, né, que são causadores de patologia em sementes, mas vamos olhar o Fusarium modeliforme como sendo um exemplo. Esse fungo sobrevive muito fácil em restos culturais, então ele pode sobreviver por vários períodos, além do que apresenta uma gama de hospedeiros, no caso, monocotiledôneas, de maneira muito abrangente. E isso faz com que seu ciclo primário ou secundário se justaponham no tempo e no espaço, em relação à área com a presença desse patógeno. Isso é muito importante ser visualizado. O professor, então, tem que buscar áreas que nunca tiveram esse fungo, por exemplo. Seria muito difícil, pelo fato de que eu desconheço áreas que estejam isentas destes. Né? Existem áreas com populações menos ou mais agressivas, com regulação ambiental e ecológica mais consistente, então vamos permear por esse caminho. Entendendo que ações como, por exemplo, o tratamento de sementes são basilares dentro dessa perspectiva. Tratar a semente não é um gasto. Tratar a semente é um investimento em que você diminui as ações desses patógenos que eles podem estar presentes nas sementes ou no solo, entendeu? Então, o tratamento de semente é esse carro-chefe. E ele permite que você diminua questões como erradicação do inóculo, transmissão, pragas de solo, surto epidêmicos. Tudo isso pode ser diminuído, freado, desacelerado. O tratamento de sementes, de modo geral, ele pode ser realizado por meio de diversos tipos de utilizações. Dentre elas, metabólicos secundários vegetais, bastante comum na agricultura, principalmente na agricultura orgânica, agricultura de base mais sustentável, em que metabólitos eles são retirados de determinadas plantas por meio da utilização de extratos, pós secos, que são misturados, veiculados a essas sementes, as sementes são plantadas, tá certo? Existe também a perspectiva do uso de agentes microbianos, que na minha concepção é bastante plausível e interessante de ser visto. Nessa perspectiva, entendemos que a especificidade e a seletividade são os principais pontos mais importantes, que a multiplicação e a dispersão desses micro-organismos no ambiente também é satisfatória, e que existe a perspectiva de efeitos residuais duradouros, mais duradouros em relação ao tempo e espaço.
Então esses efeitos eles podem permanecer no ambiente por mais tempo. Nessa perspectiva, entendemos que grupos, ou melhor, gêneros de espécies como tricodermas, aspergillos e bacilos, são importantes agentes de controle biológico, e essa importância ela transcende aqui a perspectiva brasileira e se alarga para outros países, né, que nós temos visto o crescimento bastante forte do crescimento da utilização do controle biológico, certo? É interessante que vocês consigam entender nessa imagem que são sementes de soja tratadas por inoculação, certo? Uma vez esse fungo foi inoculado, né, chamado Sclerotinia sclerotiorum, que é um patógeno de sementes importante em culturas como soja, feijão, certo? Ele foi inoculado nessas sementes. E essas sementes elas passaram pelo tratamento com tricoderma e o tratamento sem tricoderma, tá bom? O tratamento com tricoderma permitiu que as sementes fossem protegidas contra o inóculo do patógeno, e aqui são assim tratamento. Consegue-se entender e consegue-se visualizar que nós temos, então, uma grande perspectiva de formação de trabalho, certo? Em que a pesquisa se abre dentro da perspectiva brasileira, dentro das possibilidades de trabalho da patologia de sementes. O tratamento químico de sementes também é bastante importante e necessário da perspectiva de trabalho de agronomia. Segundo Machado e colaboradores, em 2006, nós conseguimos entender que o tratamento químico de sementes, hoje, ele pode ser realizado para a diminuição das populações de fitopatógenos, de artrópodes, não é o caso nem a vez da fala desta palestra, mas descrevemos que existem diferentes modos de ação, diferentes tipos de organismos que são alvo e que pode ser relacionado dentro da perspectiva do tratamento de sementes. Entendemos também que tecnologias de recobrimento de sementes também são bastante importantes, como por exemplo condicionamento osmótico, pelletização e periculização, certo? E que estas perspectivas também podem ser utilizadas com micro-organismos vivos. Tudo é muito ainda elementar, tudo ainda muito factual de pesquisa, mas já digo de antemão que são um grande campo de trabalho, certo? Outro importante ponto é a questão de umidade, temperatura e armazenamento, implicando piamente na qualidade das sementes, certo? Uma vez que essas sementes precisam chegar ao mercado com qualidade boa. Então nós temos, para ter resultados, nós temos que demandar primeiro pesquisa, geração de soluções, certo? Essas pesquisas elas têm que ser disseminadas, né? Então sair das universidades, sair dos ambientes de pesquisa e ser disseminado para os produtores, que são o nosso principal fator de trabalho, tá bom? Ser ligado a essa perspectiva para que a produção agrícola aumente, que nós temos resultados mais consistentes. Dentro da perspectiva das sementes, nós temos alguns livros que são bastante importantes, tá certo? As regras de análise de semente brasileira e o manual de análise sanitária, que são dois materiais do governo, certo? E o livro de patologia de sementes do pesquisador Álvaro Santos e colaboradores da Embrapa. Nesse fato, nesses pontos descritos, nós temos a descrição de ações que são relacionadas com a perspectiva de sementes, como por exemplo a análise. A análise de semente ela é visualizada para que você consiga entender como cada lote está funcionando dentro da sua condição de vigor e de germinação e sanidade. Sobre sanidade, é interessante que vocês consigam entender que ela é um importante ponto dentro da perspectiva da análise de sementes. E essa sanidade ela reflete as populações microbianas que estão alojadas dentro, sobre e em volta das sementes, dentro dos lotes, tá bom?
Nós aqui conseguimos ver sementes de soja com esclerotina e esclerotiórum, sementes de feijão também com a presença de esclerotina e esclerotiórum, tá certo? Entendemos que é importante, dentro da perspectiva do trabalho com sementes, testes de sanidade. Os testes de sanidade, minha gente, funcionam basicamente da seguinte maneira. Você tem recepção de um lote, cadastramento deste, certo? Com as informações básicas, relatando todo o processo de produção desse lote. Depois uma desinfecção com hipoclorito a 1% e a visualização por microscópio. Essa visualização vai permitir, pela microscopia, né, melhor falando, vai permitir que você tenha um acesso à inspeção visual. Essa inspeção visual, você já nela pode conseguir ver determinados produtos da ação desse patógeno, certo? É interessante que a partir disso você consiga realizar inspeções mais minuciosas, no caso aqui nós vemos sementes de soja e sementes de arroz, com o ataque de patógenos, tá certo? E que, se você tiver condição, e isso é interessante, dentro da perspectiva de um laboratório credenciado, fazer a realização do teste de sanidade. Testes de sanidade no Brasil basicamente são feitos por meio de testes com, por exemplo, de substrato em papel ou método de papel filtro. Nada mais é do que você pegar sementes infestadas, colocar sobre um papel umedecido dentro de uma placa de PET ou de um Gerbox, certo? Tampar. Se for monocotiledônea, a espécie trabalhada, você vai estar fazendo a seguinte perspectiva. 24 horas a 20 graus, depois você pega esses conjuntos, 24 horas a 10 graus, menos 10 graus, e depois 7 dias a 20 graus, certo? Dicotiledôneas. A utilização 2,4-D tem sido prescrita na nossa regra de nascimento brasileira como sendo um herbicida para frear essa germinação. Não é indicado que você coloque semente de dicotiledônea em ambiente refrigerado, como é descrito para as monocotiledôneas, pelo fato de que você pode estar permitindo que determinadas populações microbianas se sobressaiam a outras, tá bom? Nesse sentido, você faz o exame, a visualização da semente e você consegue fazer a identificação, principalmente dos gêneros fúngicos que estão nesta semente. Faço friso que você não deve deixar, como mostra essa imagem aqui embaixo, as sementes germinarem. Então, esse processo de expor à geladeira ou expor 2,4-D, ela permite que a semente não germine ou germine muito pouco. Porque uma vez que você tem semente germinada, você já consegue ver que muito é mascarado dos patógenos que estão nessa semente. Então, o teste não pode ser visualizado de maneira mais correta. É interessante que quando você faz a visualização do método de papel filtro, você consegue ver que sementes elas podem demonstrar suas características por meio do crescimento desses fungos, principalmente. E você pode estar fazendo uma microscopia, né, microscópio de luz, para você identificar melhor as espécies. Também a utilização de teste de sanidade por meio de teste bioquímico, no caso, que é um teste de neon, nada mais é do que um meio de cultura chamado BDA, batata dextrose agar, acrescido de azul de bromofenol, para um titulador marcador de pH. Nesse caso, quanto mais o pH estiver mais ácido, mais amarelado ele estará. Mais avermelhado, mais arroxeado, mais básico. Esse é um teste balizado para a parte de utilização de sementes com esclerotina esclerotiorum, porque é um fungo que produz ácido oxálico, e este ácido oxálico ele faz com que o meio de cultura se torne amarelado. Lógico que isso é um teste muito visual e que tem que ser visualizado dia após dia, no espaço no máximo de 8 dias. Então, a presença simples desse patógeno em um lote de sementes já pode ser condenado, por exemplo. Nessa perspectiva, também avançamos dentro da proposta molecular. A proposta molecular hoje, identificação e qualificação de patógenos de sementes é o mais importante, o mais high-tech
temos no momento, principalmente por métodos de ação e utilização de PCR. Podemos crescer bastante nessa área ainda pouco explorada. Como literatura sugerida, o Plant Pathology, do George Agros, Metafitopatologia e o manual, posso chamar assim, né, Sementes, Ciência, Tecnologia e Produção, do Carvalho Nakagawa, autores que são professores da Unesp. Deixo esses livros como sendo importantes para vocês entenderem sobre patologia de sementes, também alguns outros, como por exemplo o Manual de Fitopatologia 1 e 2, para que vocês consigam avançar nessa discussão sobre as sementes e sobre patógenos. Agradecemos essa palestra, o espaço dessa palestra, para falar sobre um fator que é ainda tão negligenciado, mas tão necessário. Né? A patologia de sementes se abre dessa maneira para vocês. Espero que vocês consigam absorver o máximo dessa palestra. Se precisar, volta alguma parte dela, entre em contato conosco e vamos discutir ciência. Isso é importante. Muito obrigado e até mais.